agradecer essa oportunidade de estar aqui. Já tem alguns anos, né? Depois, acho que da minha vinda aqui. Deus abençoe a pastora Érica, pastor Tiago, missionária Andréa também, a vocês, por ter concedido a oportunidade de estar aqui por mais uma vez. Amém? Todos os irmãos que estão presentes. E também a minha costela. Eu digo costela porque ela é a base principal da minha estrutura, irmão. Eu digo isso ministerialmente. Quando ela não está comigo, eu fico dividido, só a metade. Eu louvo a Deus que ela está aqui na noite de hoje também. E também uma grande propagadora do Evangelho. Digo que ministra mais do que eu. É um instrumento na mão do Senhor. Amém? Todos acharam? Nós vamos alguns versos mais adiante, por capítulo de número 15. Nós vamos ler apenas o verso de número 13. Está embasado no segundo dia da campanha, 15, 8 ao 10. Mas vamos ao verso de número 13 e ouvir o que o Senhor falará aos nossos corações. Amém? O verso nos diz assim: E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, propriedade ou herança, vivendo dissolutamente. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Amém? Quiser colocar um fundo, deixa Deus te usar aí, viu, príncipe? Amém? Escute. Sabemos que o maior propósito de Jesus, o maior alvo, a maior finalidade de Jesus Cristo sobre a terra era resgatar uma humanidade que estava destinada a uma morte e uma morte eterna, por meio do pecado, por qual seus passos percorriam. E em meio a isso, Jesus Cristo vai ser enviado para resgatar, restaurar, restituir, libertar e salvar essa humanidade. E Jesus Cristo vai fazer isso por intermédio da crucificação. Em meio a essa crucificação, Jesus Cristo vai decidir dar a sua vida por amor de uma humanidade perdida. Ele decidiu resgatar a minha e a tua vida, porque em outra época, em outro período, as nossas vidas estavam destinadas a essa morte e uma morte eterna. Tudo que está inserido dentro do contexto bíblico já estava no propósito de Deus. A crucificação não foi um mero caso, um mero fenômeno para se acontecer durante aquele período. A crucificação já estava inserida no plano celestial de Deus. Então, tudo que Jesus Cristo viveu, tudo que Jesus Cristo enfrentou e passou para vencer a cruz, isso estava no plano de Deus. E em meio a isso, irmãos, Jesus Cristo ele vai iniciar da ministerial, transmitindo o reino de Deus e a sua justiça por meio da palavra. E a Bíblia vai dizer que em meio a essa jornada ministerial de Jesus Cristo, transmitindo o reino de Deus e também a sua justiça, ele vai confrontar
a impiedade e o pecador. As palavras de Jesus Cristo vão ser palavras tão poderosas, palavras tão extraordinárias, que eram palavras jamais ouvidas naqueles períodos e naquele tempo. Não é obstante disso que a palavra do Senhor vai nos dizer que em uma certa feita Jesus Cristo está às margens do lago de Genezaré, o lago da Galileia. E a Bíblia vai dizer que havia uma grande multidão que estava sobre aquela margem. E essa multidão não está ali simplesmente para ouvir, mas está ali para comprar os peixes que os pescadores comercializavam sobre as margens. E Jesus Cristo está vindo sobre essa margem, e a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, em uma autoridade poderosa, vai transmitir palavras jamais ouvidas. E essas palavras vai mexer com a sua mente, vai mexer com o seu coração, vai mexer com a sua estrutura, vai confrontar a realidade e a realidade de vida dos pecadores, ao ponto da visão deles mudar. E a visão mudar não mais para a compra das pescas, mas mudar para o alvo que era Jesus Cristo, que estava transmitindo a maior palavra a ser ministrada, que era a palavra que confrontava a realidade e a realidade de vida que a humanidade que estava ali jamais tinha ouvido. Isso não foi diferente, abrindo parênteses, da minha e da tua vida, porque em outro período, em outra época, quando nós estávamos do lado de fora dessas portas, a nossa vida vivia uma vida dissoluta, uma vida sem direção, sem norte, uma vida sem ter aonde repousar. Era como uma folha ao vento que bate e conduz para qualquer lado, sem direção, sem rumo, sem ter aonde declinar a cabeça. Mas por meio da palavra, Cristo decidiu enviar um profeta ou uma profetisa com uma mensagem de juízo para confrontar a tua e a minha vida. E essa palavra que chegou até você, esta palavra que chegou até mim, fez com que eu e você compreendesse dentro do nosso psicológico que a vida que outra hora nós estávamos vivendo, ela era simplesmente uma vida de mentira e uma vida de engano, uma vida supérflua, uma vida passageira. E essa palavra que hoje eu ministro aqui para os amados irmãos, foi a mesma palavra que o Pai em outro período de tempo enviou para a sua vida, para te resgatar, te libertar, restaurar, restituir e livrar a sua vida das ânsias da morte e da morte eterna. Esse evangelho alcançou multidões, transformou vidas, transformou pecadores, e foi notório entre todas as cidades e aldeias que o evangelho percorreu. Só que em meio a isso, a Bíblia vai nos dizer que existia períodos que Jesus Cristo falava abertamente. Ele transmitia o reino de Deus claro, como era para ser apresentado. Mas existia outras fases que Jesus Cristo transmitia o reino de Deus e a sua justiça por meio de parábolas. E essa forma de pronúncia não era uma forma em vão, não era uma forma chula. Tinha propósito, tinha finalidade, tinha objetivo por transmitir essas parábolas. E a Bíblia vai nos apresentar entre elas 42 parábolas que Jesus Cristo transmitiu. E entre essas 42 parábolas, 3 é entre elas
uma das parábolas mais importantes que a Bíblia apresenta. Porque Jesus Cristo, quando transmite essas 3 parábolas, Ele não está transmitindo para qualquer pessoa. Existe um grupo que está ouvindo essas palavras. A Bíblia vai dizer que este grupo era conhecido como publicanos. Era uma classe de alto nível, uma classe de poder requisitivo alto. A Bíblia também vai apresentar um outro grupo, que era a humanidade perdida, pecadora. Vai dizer também sobre os religiosos da época, que eram fariseus e escribas. Essas palavras têm finalidade, essas parábolas têm objetividade. E entre elas, Jesus Cristo vai transmitir a primeira parábola, onde Ele vai falar sobre um homem que tinha 100 ovelhas. E uma delas decidiu se desgarrar das demais e percorrer sozinha sobre o deserto. Jesus Cristo vai dizer que este homem vai largar as 99 ovelhas e vai decidir ir atrás da ovelha que havia se distanciado das demais e percorrido dissolutamente para o deserto. Entre isso, a Bíblia também vai dizer que após Jesus Cristo pronunciar essas palavras, Ele vai transmitir também a parábola da dracma perdida, de uma mulher que tinha 10 dracmas ou 10 diademas. E essas 10 dracmas era algo importante para aquela mulher. Por causa de um descuido, ela vai perder uma delas. E o interessante é que ela não vai perder fora de casa, ela vai perder esta dracma dentro da sua própria casa. Ela vai precisar de um candelabro, ela vai precisar de alguns utensílios para varrer a casa e com a lamparina clarear o ambiente para conseguir encontrar a dracma que havia de se perder. Só que quando chega nessa parábola, do capítulo 15, do verso 11 em diante, é algo que vai mexer com a mente dos ouvintes. Porque Jesus Cristo vai transmitir uma palavra e vai dizer que havia um homem que tinha 2 filhos. E entre esses 2 filhos que este homem tinha, Jesus Cristo vai dizer que o mais novo, o mais moço, vai chegar diante do pai e vai fazer um pedido inusitado. Esse pedido era algo que mexia com a base familiar, mexia com a estrutura da casa. Era um pedido que quebrava princípios e protocolos. E a Bíblia vai dizer que o mais moço chega diante do pai e vai dizer: Pai, da parte que me pertence. Em outras palavras, era como se o mais moço chegasse diante do pai e dissesse: Pai, eu tomei uma decisão muito séria na minha vida. Em tudo aquilo que eu tenho vivido, em tudo aquilo que eu tenho presenciado, eu tomei uma decisão muito importante na minha vida. E a decisão que eu tomei não está inserida na sua opinião, conjecturando o texto. Essa decisão está simplesmente embasada no meu querer, na minha vontade, nos meus desejos. Pai, dá a herança que me pertence. Ao pai ouvir isso era algo de se indagar, de auto se questionar, de prensar o filho na parede e dizer: filho, que loucura que era essa?
Que decisão que é essa que você tomou? Porque isso, ao se ouvir, era algo que mexia com a mente do pai. Porque quando o filho mais novo chegava diante do pai e pedia a parte que lhe pertence, era a mesma coisa do filho olhar para o olho do pai e dizer: pai, o Senhor morreu para mim. Eu não tenho mais vínculo com o Senhor. Eu não tenho mais relacionamento com o Senhor. Eu não tenho mais identidade contigo. Eu não quero vínculo com a sua pessoa. O filho, ao pedir a propriedade, era a mesma coisa de estar decretando a morte do pai. Só que o pai, ele não vai questionar. O pai não vai indagar. O pai não vai prensar o filho. O pai não vai jogar o filho na parede. O pai está visando o futuro. Porque a visão do pai não é no momento atual que o filho está pedindo a sua propriedade. A visão do pai neste momento está no futuro. Por que eu digo futuro? Existem decisões que tomamos nas nossas vidas, que a aparência, ela é perfeita, ela é agradável. A decisão apresenta um futuro próspero, um futuro abençoado, algo extraordinário de se viver, mas o momento atual pode ser esse sendo apresentado, só que o futuro é catastrófico, porque uma decisão mal tomada, uma atitude mal elaborada, pode ocasionar em situações irreversíveis. Se eu fosse intitular um tema aqui, eu diria decisões que são tomadas por meio de impulsos momentâneos. Se eu fizer uma pergunta para todos, todos vão saber responder. Talvez outros não. O que te leva a sofrer? O que te leva a padecer? O que te leva a entristecer, a te angustiar, a te afligir, a te tirar do local que você está, a tirar você da posição que você está e fazer você perder tudo o que você já teve e o que você já possuiu em suas mãos? São as decisões mal tomadas. Este jovem não sabe do que ele está fazendo. Essa decisão está sendo impulsiva. Ele não para analisar as consequências. Ele só tem algo gerando dentro do seu interior chamado eu vou fazer. Independente das opiniões alheias, independente das opiniões contrárias. Existe um termo que nós usamos: se conselho fosse bom ninguém dava, se vendia. Papai nessa noite manda dizer para alguém aqui dentro: toma cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado com a tua decisão, porque essa decisão pode ser catastrófica em sua vida. E talvez para você voltar do ponto de partida que você saiu, você não voltará do mesmo jeito que você saiu. Você voltará carregando marcas sobre as suas vidas. Toma cuidado.
Às vezes é melhor ouvir a correção do pai, a correção da mãe, a correção do esposo, a correção da esposa, a correção da liderança, a correção dos líderes, do que estar embasado em uma decisão que Deus não está dentro dela, porque o resultado pode ser irreversível. Esse jovem não quer. E o pai também não questiona. Só que o ambiente da visão do pai vai ser apontado para o futuro. E é o texto quem apresenta isso. Só que o pai vai fazer algo interessante, porque o pai tem 2 filhos. Um mais novo e um mais velho. O pai vai decidir dar para os 2 o que lhe pertence por direito. Só que o filho mais velho não está inserido no plano do mais novo, mas ele vai ser coparticipativo. E por quê? Porque o pai está vendo o que vai acontecer lá na frente. Dos olhos do Senhor ninguém se escapa. Se eu subir as mais altas nuvens e lá eu achar que eu estou escondido, um recado eu tenho: o olhar do Pai também estará lá. Se eu pegar a minha cama e descer as partes mais baixas e sobre o céu eu me deitar, lá também o Senhor estará. E por quê? Porque Ele é o guarda de Israel. Ele não dorme, não toscaneja, é 24 horas como sentinela, observando a minha vida, observando a tua vida, contemplando as suas decisões, sabendo do que você faz, daquilo que você enfrenta, daquilo que você está decidindo, daquilo que você quer saber. O Pai sabe de todas as coisas e dele nada foge. Existem decisões que o Pai intervém, mas existem outras que já criou raízes profundas, que não tem como palavra ser transformada ou mudada, porque criou raízes profundas. Então o Pai permite, porque as palavras não chocam, não causam mais efeito. Então o Pai vai abrir a legalidade de permissão. É uma permissão permissível do Pai. Eu vou deixar. Só que esse deixar existe uma corda. Porque quando o Pai não quer perder, Ele puxa. Quando o Pai não quer perder para o mundo por completo, ou não quer perder para a morte, o Pai puxa. Só que essa puxada, ela traz marcas. E é isso que o Pai está visando neste jovem. Aí a Bíblia vai dizer que o Pai dá a parte que lhe pertence. E este jovem vai fazer algo interessante, escuta isso. E a Bíblia vai dizer no verso de número 13: e poucos dias depois, você percebe que entre a decisão do filho, a herdade que o pai entrega, existe um espaço chamado espaço-tempo. Esse espaço-tempo era o período do jovem analisar a decisão que ele estava pedindo ao pai. Só que ele estava tão impulsivo na decisão que ele não deu oportunidade de se examinar e examinar as consequências que poderiam ser acarretadas após as suas escolhas. E poucos dias depois, existem coisas que não acontecem neste tempo como nós queremos.
Porque talvez a decisão já materializada nos nossos corações, talvez gerando raízes. O Pai vai estender um espaço-tempo para você se examinar, compreender e entender a decisão em qual está sendo tomada. E essa decisão só pode ser analisada quando colocamos na balança a decisão e as consequências. Só assim podemos pesar. Quando colocamos a decisão e as consequências, porque são as consequências que vai gerar o peso na balança da decisão. Não é obstante disso que a Bíblia nos confronta todos os meses em um dos momentos mais importantes ao qual nós estamos reunidos. É quando o arauto está aqui na frente, ele pega as Bíblias Sagradas, as Escrituras, e um momento de maior comunhão entre a igreja, que é a pega do pão e do suco de uva, que representa a carne e o sangue, reconhecendo o sacrifício vigário na cruz do Calvário. Antes de nós participarmos do corpo e do sangue do Cristo, o arauto vai pronunciar uma palavra que confrontará a nossa realidade. E que palavra que é essa? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, todavia coma desse pão e beba deste cálice, porque todo aquele que bebe indignamente come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. É essa examinação que o Pai deseja dentro desse espaço-tempo, colocando a decisão e colocando as consequências. Mas quando as consequências são retiradas da balança e só tem simplesmente decisão, o Pai permite o espaço-tempo, e esse espaço-tempo é você quem decide. E depois poucos dias, o filho mais novo ajunta tudo. Irmãos, esse tudo não está aqui em vão. O filho mais novo, ele não tem alvo para trás, ou seja, para recuar. O alvo dele é para frente. Ele vai pegar tudo que lhe pertence, tudo que é seu por direito. A decisão já está tomada, e não há nada que possa ser feito que vai fazer ele vir a mudar de ideia. Ele vai ajuntar tudo. E a Bíblia diz que ele vai para uma terra longínqua. E essa palavra não está aqui em vão. Quando o escritor coloca a terra longínqua, ele está dando um sentido. Que sentido que é esse? Era um filho que queria habitar em um local que ninguém conhecesse as suas raízes, origens, sua cultura, sua crença de fé. Ele queria habitar em um local que ninguém pudesse buscar as suas raízes. Em outras palavras, ele não quer ninguém perguntando da onde ele veio, de qual lugar que ele veio, para onde ele está indo. Ele não quer nada disso. Ele não quer se lembrar, se recordar da onde veio. Ele não quer se lembrar da casa do pai. Ele não quer se lembrar do amor do pai. Ele não quer se recordar do cuidado do pai. Ele não quer se recordar da proteção do pai. Ele não quer trazer à sua memória a forma cultiva em família que era ocasionado dentro daquela casa. Ele quer apagar, exterminar da sua memória todas as recordações que ele tinha vinculada ao pai e vinculada à sua família. Abrindo um parênteses, sai para fora dessas portas.
indagam muitos que estão aí fora. Tenta trazer na memória de alguém que está lá fora. Estou falando de muitos irmãos. Recordações que já viveu aqui. Muitos vão dizer, nem vem. Não quero mais. Passou a minha época, já foi a minha fase. A minha decisão é essa. Não quero saber do que eu vivi lá. O que eu vivi lá morreu para mim. Sumiu da minha memória, sumiu da minha recordação. Não quero trazer a minha memória. Exterminar, eliminar todas as recordações do vínculo familiar e cultivo que tinha dentro da casa do pai. E ele vai dizer, e a Bíblia vai dizer, que lá, nessa terra longínqua, fora dos termos de Israel, e isso era uma abominação para quem estava ouvindo, era cortar o cordão umbilical de vez. O filho, quando ele é gerado dentro da barriga da mãe, é ligado por meio de um cordão umbilical. Quando o filho nasce, esse cordão é cortado, mas o laço familiar ainda permanece ligado. Esse daqui não, ele queria cortar todo o laço e todo o cordão umbilical ligado aos seus laços primordiais, que era a sua família. Ele vai pegar tudo aquilo que ele tem. E a Bíblia vai dizer que nessa terra longínqua, ele vai desperdiçar tudo. Ele vai gastar com farra, com prazeres, com meretrizes, e é o seu irmão quem vai dizer isso. Ele vai desperdiçar tudo que tem, toda a sua energia, todo o seu vigor, toda a sua autoestima, todo o seu prazer enraizado na sua alma, nos seus desejos e nas suas vontades. Ele não analisa as consequências. Ele não projeta o futuro, ele não analisa as consequências por meio da sua decisão. Dentro da alma, dentro do coração, tem simplesmente uma palavra: eu desejo fazer. Ele vai desperdiçar tudo. Só que em meio a isso, olha o plano traçado pelo mundo espiritual. Ele ao mesmo tempo, ele está vivendo uma vida dissoluta. Só que alguém que vive uma vida dissoluta e tem como se virar, independente se tem alguém sobre a sua vida ou se não tenha, ele consegue se virar. Mas e quando tudo acaba? O cenário e o ambiente muda. Porque se não tivermos como recorrer a alguma coisa, teremos que recorrer às nossas raízes e às nossas origens. Em meio a isso, Deus gera em minha alma para falar algo para esse ministério. Existem pessoas, meu pastor, minha pastora, que vai ter que ser necessário voltar às suas raízes e às suas origens. As decisões e as escolhas mal tomadas geram consequências. Às vezes, se recorrerem a alguém é a solução, mas talvez eu me recorrer não significa que aquela pessoa vai me dar a condição.
E vai ser esse cenário, essa mudança de ambiente que vai fazer ele se lembrar das suas raízes, das suas origens, do lugar que saiu, da casa que adorou, da comunhão que teve, do local que havia saído. Porque é o cenário do ambiente que vai mudar todo o plano materializado sobre as suas escolhas e sobre as suas decisões. E esses ambientes são preparados pelo próprio Pai Celestial. Porque você quer fazer alguém quebrar o orgulho, muda o cenário e o ambiente. Deixa o ambiente e o cenário diferente do plano que ele gerou para a sua vida. Muda o ambiente do cronograma que ele programou para a sua vida. Faz esse ambiente e esse cenário ser inverso daquilo que ele desejou para ele. É aí onde a sua mente auto se examina. E para isso, o ambiente e o cenário tem que ser mudado. Aí o ambiente vai mudar, ele vai perder tudo. E quando ele perde tudo, a Bíblia vai dizer que vai haver naquele local. Por que naquele local? Uma fome tão grande. Vai haver uma necessidade tão grande que vai fugir da sua programação, do seu cronograma. Só que é esse cenário que vai fazer ele se examinar. Ele não tem para onde correr. A decisão tomada gerou dentro dele uma opinião formada. A decisão tomada gerou nele um orgulho de não querer lembrar das suas raízes e das suas origens. Aí ele vai recorrer a alguém. E a Bíblia vai dizer que lá, este certo homem vai dizer: olha, eu tenho alguns animais, conjecturando o texto, que precisa ser alimentados. É o único local que eu tenho para te colocar, é alimentar os porcos, é alimentar os meus animais. Significa dentro disso que o homem não está dando importância para a situação que aquele jovem está vivendo. É como alguém que decide tomar uma opinião, uma decisão na sua vida, e quando o cenário, o ambiente é mudado, ele decide recorrer a alguém que não deveria recorrer por orgulho, mas vai até certa pessoa, e a pessoa dá uma direção totalmente inversa daquilo que ele desejava ouvir. Só que a necessidade veio, a fome chegou, e ele vai ir, para não padecer mais ainda. Só que você percebe que a mente dele, ele quer um ambiente diferente, mas o cenário está sendo mudado. Só que em meio a isso, o diabo, o adversário, vai fazer ele se afundar mais. E por quê? Porque o cenário que ele está inserido já é um cenário catastrófico. Só que o diabo vai fazer ele descer cada vez mais o nível. Vai alimentar porcos. E lá, ninguém vai querer o alimentar. Ninguém vai querer dar de comida.
E ele vai desejar se alimentar com a comida que os porcos comiam. E isso era uma abominação. Só que a intenção do diabo é: eu vou levar ele ao nível mais baixo que eu quero levar. É isso que o diabo quer fazer na vida de muitos. É isso que o diabo está fazendo com muitas vidas. Pessoas tomando decisões sem Deus estar dentro dessa situação e vivendo cenários caóticos, cenários catastróficos, e o diabo afundando cada vez mais, mas o orgulho não deixa ele se recordar das suas origens e das suas raízes. E dia após dia, ele vai se afundando, ele vai perdendo a esperança, ele vai perdendo a credibilidade. Por quê? Porque ele está vivendo dissolutamente. E essa palavra, irmãos, mexeu comigo. Essa palavra mexeu com a minha mente. Por que a Bíblia faz questão e menção de dizer que ele está vivendo uma vida dissolutamente? Isso mexeu, entrou em parafuso a minha mente. Só que Deus deu uma luz dentro disso. Escute isso, irmãos. A palavra dissolutamente, ela está dividida em 4 fases. Diz, só, luta e mente. A origem etimológica dessa palavra dividida nesses 4 tempos está assim: diz, indica a origem etimológica. Olha a profundidade disso. Diz, indica separação, negação, diminuição. A origem etimológica da palavra só deriva da palavra do latim solus aum, ou seja, que significa sem companhia, andando sozinho. Luta originaliza-se da palavra esforçar-se, procurar-se, empenhar-se. A palavra mente originaliza da palavra significa pensar, lembrar, entender. Significa também medir o grau da situação. Vamos ajuntar tudo isso e vamos ver o que estava acontecendo com esse jovem dentro dessa única palavra. Só que Deus me deu hoje, isso aqui mexeu com a minha mente, irmãos. Ajuntando tudo isso que foi falado, olha como esse jovem vivia. Ele estava decidido viver em uma separação de tudo e todos, em uma negação e diminuição total. Decidido viver sem rumo, sem norte, sem direção, como uma folha ao vento, que o vento bate e conduz para qualquer lado, sem direção, sem ter ninguém para estender o ombro para acolher. Andando completamente só, sem ter nenhuma companhia. Procurando se esforçar-se em sua peregrinação
alto se empenhando em sua decisão, lembrando e procurando entender a sua jornada e também medindo o grau da situação em qual se encontrava. Isso é forte. Nenhuma decisão mal tomada fará ter sucesso. Nenhuma decisão mal gerada te tornará um vencedor. Porque em meio a isso o Pai tem uma lição. Que lição que é essa? Eu preciso te lapidar. Para isso, vou mudar o cenário, vou mudar o ambiente. A decisão foi tua, a escolha foi tua, mas o cenário eu te colocarei dentro dele. Mas vai ser dentro deste cenário que eu farei você auto se examinar. E auto se examinando, você entenderá, compreenderá que a decisão que você tomou foi uma decisão que mudou todos os planos que eu projetei para a tua vida. Você saindo desse propósito, desse plano, desse projeto, a decisão foi tua, mas agora em meio a essa situação, o cenário, o ambiente foi totalmente mudado do que você programou, mas em meio a isso eu vou te trazer para dentro do meu plano, nem que seja machucado, nem que seja ferido, nem que seja com marcas, nem que seja rastejando, para que o meu projeto em ti se aperfeiçoe da maneira que eu decretei acerca da tua vida. Deus faz assim. Para encerrar, nesse ambiente, nesse cenário mudado, Deus prepara um ambiente e o diabo vai usar os seus ardes. E a finalidade de criar os seus ardes é simplesmente para projetar na mente que Deus abandonou, que Deus esqueceu, que Deus desamparou, que todos viraram as costas para você, só que a decisão tomada foi tua. Só que nesse ambiente a tua mente vai entrar em parafuso. Vai auto se examinar, porque ele vai retomar a sua memória, as suas origens. E a Bíblia diz assim, verso 17: o cenário está catastrófico. Está sozinho, não tem ninguém, não tem companhia. O ambiente está desfavorável à sua decisão. E o 17 vai dizer assim: e caindo em si. Sabe o que eu vejo com isso? É como você pegar o interruptor e acender a luz. E caindo em si é acender uma tomada na mente. Esse caindo em si significa voltar no passado. Esse caindo em si significa lembrar das origens. Esse caindo em si significa preciso auto me examinar. E olha o que ele vai lembrar: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância em pão, e eu aqui perecendo de fome. Aí vai gerar uma força dentro dele que ele não imagina que tem, mas essa força está dentro dele, apagada, mas ainda está lá. Porque aquele que bebe da água da fonte da vida verdadeiramente, e por uma decisão, uma tomada, leva ele mudar o curso da sua vida, ele nunca vai esquecer a fonte da água que ele bebeu.
Porque todo cenário caótico que se apresentar para ele, ele vai lembrar da água que ele bebeu, ele vai lembrar da fonte que ele bebeu, ele vai lembrar do lugar que ele havia saído. Isso aqui é mensagem para culto de doutrina, irmãos. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Olha a mente dele. O cenário está desfavorável. Ele está observando o ambiente, está tudo fora do cronograma que ele programou para a vida dele. O pai dos altos céus está observando tudo. E o pai terreno, dentro da parábola, dentro da simbologia, o pai fazia algo. Todos os dias o pai saía em 3 horários. O pai ia para a porta que o filho havia saído e olhava para a direção que o filho havia ido. E nesses 3 horários, o pai estava na porta, esperando o filho retornar para casa, porque ele sabia que o momento certo, quando o filho compreendesse a decisão que havia tomado, o filho retornaria para os seus braços. O filho voltaria para a sua casa, o filho voltaria para o seu lar, o filho voltaria para o seu aconchego, o filho voltaria para os seus ensinamentos, o filho voltaria para a sua doutrina, o filho voltaria para as suas instruções. Deus está para mudar o cenário. Pegue isso como uma profecia, talvez para alguém que teve aqui do teu lado e hoje não está mais, seja teu filho, teu esposo, tua esposa, teu pai, tua mãe, e até hoje você está aqui orando, clamando, desejando com que ele volte para essa casa. O pai está de braços abertos, olhando para a mesma direção que havia saído, e no tempo certo estabelecido por Deus, em meio à profecia que o pai decretou acerca da tua vida, que você e a sua casa serviria ao Senhor. Esta palavra não morreu, essa palavra está no tempo de Deus, e no tempo certo estabelecido por Deus, o ambiente vai ser mudado, o cenário vai ser mudado, e eles se examinarão das suas escolhas e da sua decisão. E quando o cenário for mudado, não coloque as tuas mãos, deixa ele viver o processo, porque vai ser esse processo que vai fazer ele voltar para o mesmo lugar da qual nunca havia ter saído. Sei, não vou me prolongar. Quem recebe essa palavra? Aplauda aquele que vive e reina para todos sempre. Deus seja louvado, aleluia, pela palavra.